Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio. Estamos novamente aqui, reunidos em mais uma semana, para fazer um estudo de um livro novo. A semana passada, nós falamos que iniciaríamos um novo livro, e assim foi feito. Esse livro, com um título bastante próprio, O Médico Jesus, de autoria de José Carlos de Luca. Então, nós iniciamos fazendo o prefácio, falando um pouquinho sobre o livro, e já iniciamos, na primeira parte, a leitura de parte do primeiro capítulo. O primeiro capítulo desse livro é uma comunicação mediúnica. Os outros vão ser de autoria do próprio autor, né, do De Luca. Mas esse primeiro é o resultado de uma comunicação mediúnica. E a mensagem, ela é assinada pelo Dr. Bezerra de Menezes. No final, ele assina apenas Bezerra, como ele se chama, né? Como ele se autodenomina. Entretanto, nós o conhecemos como Dr. Bezerra de Menezes. Espero que vocês tenham ficado curiosos da semana passada para cá, porque eu disse que eu contaria um pouquinho sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então, essa mensagem que ele traz, que é o primeiro capítulo do livro Médico Jesus, e tem como título esse capítulo Médico Jesus também. Então, Dr. Bezerra, estamos falando sobre a atuação dos espíritos amigos que já estão nesse outro lado da humanidade, mas não desvinculado de nós, como eles se preocupam com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. Então, eu gostaria de falar um pouco, já de início, do Dr. Bezerra. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no Ceará em 1831 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1900. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele foi médico, conhecido como médico dos pobres. Ele foi militar, foi escritor, foi político, foi jornalista e foi também um grande expoente da nossa querida doutrina espírita. Como missão, Dr. Bezerra, né, Bezerra de Menezes, teve unir o que estava espalhado da doutrina espírita no Brasil. Então, ele é um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira e esteve algum tempo à sua frente. Bem, isso é a história, a biografia, vamos dizer, dessa encarnação de Bezerra de Menezes. Mas agora nós não podemos ter de forma nenhuma certeza, quando falamos de reencarnação, precisamos tomar bastante cuidado, porque os espíritos nobres não costumam ficar dizendo quem eles foram ou deixaram de ser, mas alguns estudos e algumas conclusões, algumas pessoas chegaram a algumas conclusões. Eu vou contar para vocês um pouco dessa história. Suspeita-se que Bezerra de Menezes seja o espírito de Zaqueu, aquele Zaqueu que foi cobrador de impostos e que na cidade dele, quando ele percebeu que Jesus estava chegando, ele subiu no alto de uma árvore, porque ele era muito baixinho e não conseguia passar pela multidão toda que sempre acompanhava Jesus, né, nas suas pregações, nas suas passagens. Então Zaqueu sobe numa árvore e aí Jesus, quando passa embaixo dessa árvore, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí, vá para sua casa, porque hoje à noite eu jantarei lá contigo. E aí Jesus diz aquela famosa frase, né? Zaqueu, hoje a salvação entra na tua casa. Enfim, tem até uma música famosa sobre isso. Então suspeita-se que Bezerra de Menezes, que encarnou no Brasil nessa época, né, 1831, tenha sido o mesmo espírito que animou Zaqueu, e que depois do suicídio de Judas, conta a história por via mediúnica também, né, não uma história oficial, mas vários livros que a doutrina espírita tem, que vai falar
sobre esses primeiros tempos do cristianismo, que Zaqueu teria sido o 13º apóstolo, que foi substituindo Judas, que tinha se suicidado, Judas Iscariotes. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar de Bezerra de Menezes. Agora nós vamos continuar com o texto mesmo que ele está nos dizendo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, que ainda continua, faltou isso, né? Então, após o seu desencarne em 1900, no Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes não descansa, continua até hoje trabalhando por aqueles que ele muito ama aqui na pátria brasileira. Ele já foi, inclusive a fala do próprio Chico, enquanto também o Chico esteve encarnado, o Chico diz que Bezerra de Menezes foi convidado para trabalhar, continuar o seu trabalho em outros planos mais avançados, porque ele já tem méritos para isso. Entretanto, diz Chico que a resposta ao convite, né, de Bezerra foi o seguinte, que enquanto houver um irmão no Brasil chorando, ele não iria embora, ele estaria aqui conosco. Então é assim que o Dr. Bezerra continua aqui conosco, nos ajudando, passando mensagens, diversas mensagens, trabalhando incessantemente com as suas equipes em prol da nossa saúde, do nosso bem-estar, para que assim nós possamos nos fortalecer e trabalhando pela causa do Cristo e pela causa espírita. Então, é desse espírito, desse gabarito que estamos falando aqui, e essa é a mensagem que ele está nos dando para cada um de nós poder trabalhar na sua própria saúde, né? Saúde dentro desse ponto de vista, assim, bastante amplo. Não só a saúde do corpo, mas a saúde mental, a saúde, o bem-estar, né? Mental, físico, mental e espiritual também. Que possamos buscar sempre essa saúde integral. Então diz ele que os anjos da guarda, aqui ele está dizendo anjos da guarda numa linguagem que às vezes estamos acostumados, né, de outras, né, religiões. Mas aqui ele quer dizer, os anjos da guarda, que cada um de nós tem um, seriam os espíritos protetores. Porque quando falamos em anjo, precisamos ter muito cuidado, porque anjos já são aqueles espíritos purificados. E muitas vezes os nossos espíritos protetores ainda não estão nesse grau, mas eles estão num patamar de consciência e de conhecimento mais elevado que o nosso. Então, sim, eles podem nos ajudar. Então, o que ele chama de anjos da guarda, a doutrina espírita vem nos dizer que são espíritos protetores. Então, que os nossos espíritos protetores, eles se incumbem de cuidados diários para conosco, inclusive para com a comida. Muitas vezes nós nem pensamos nisso, na qualidade da energia que estamos interiorizando, colocando para dentro de nós através da comida. Então, que esses espíritos protetores, eles têm cuidados com a nossa comida. Olha só que interessante que ele vai nos dizer. Essa comida que nos chega à mesa, para que ela esteja munida dos recursos espirituais necessários, aqueles recursos que a gente precisa para desenvolver nossas tarefas, retirando, tanto quanto possível, as influências deletérias nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Então paramos para pensar, se na hora que estamos preparando o alimento, qual é o pensamento, qual é a energia que nós estamos colocando naquele alimento. Ver uma comida muito gostosa, às vezes de mãe, acabamos de passar, né, pelo Dia das Mães, estão lembrando das mães. Então, se a mãe coloca ali naquela comida todo o amor que ela tem, aquela energia boa que ela tem, então nós vamos ter uma alimentação rica,
não só rica em proteínas, em carboidratos, enfim, de que o corpo precisa, mas rica também em energias que o nosso corpo energético precisa para ter motivação, para ter força, para continuar a nossa vida comum, inclusive para curar as nossas velhas feridas. Então, será que nós estamos tendo essa vigilância na alimentação, quando estamos preparando, e também quando estamos ingerindo? Até ele fala do asseio verbal na hora da refeição. Como é que nós estamos à mesa? Com que nível nós estamos à mesa? Se estamos de fato abençoando aquela refeição. Então, às vezes nós não prestamos atenção, mas isso é necessário. É necessário que a gente seja grato ao alimento, que a gente procure ter uma educação e um asseio verbal na conversa que a gente faz durante as refeições, para que a gente seja mais saudável. Então, continuando nesse cuidado que os nossos espíritos protetores têm para conosco, nós temos também na hora, o Dr. Bezerra está nos dizendo, né, que antes mesmo da gente se levantar, esses guias espirituais, eles aplicam recursos para o equilíbrio da nossa máquina física, do nosso corpo. Embora eles lamentem que ao longo do dia esses recursos vão se perder, muitas vezes por conta do nosso mau humor, da apatia com que enfrentamos as situações, revoltas diversas porque as coisas não saíram da forma como gostaríamos. Então, aquilo que recebemos no início do dia, nós vamos desgastando porque nós temos mau humor, apatia e revolta. E aí, isso que ele está dizendo que tomam conta de muitos de nós. Então é um cuidado também que nós devemos ter, que é a gratidão quando nós levantamos. Será que nós pensamos nessas equipes espirituais que velam pela nossa saúde? Será que nós somos gratos ou nós vamos desperdiçando tudo aquilo que eles trabalham pelo nosso benefício? É uma coisa a se pensar e, por favor, pensem nisso. Quando for dormir, agradeça o dia que teve, porque a gratidão antecipada, ela já é um caminho para a cura. Então, agradeça o dia que teve. Quando se levantar, agradeça a noite, já agradeça pelo dia que vai ter. Agradeça as refeições, por ter um lar, um acesso à alimentação. Isso já é, a gratidão já é um passo para a cura. Então continua, né, o benfeitor espiritual, que diz que no decorrer do dia, mesmo com muitas dificuldades de acesso às nossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados que permanecem na experiência física, vos cobrem de carinho espiritual. Então, o que ele está dizendo aqui? Que durante o dia, aqueles nossos espíritos queridos, familiares, que já desencarnaram e que têm autorização para trabalhar junto de nós, eles têm dificuldade de acessar a nossa mente. Por quê? Porque muitas vezes as nossas mentes estão inquietas, cheia de problemas, e nós não damos acesso às boas intuições. Muito pelo contrário, com a mente inquieta dessa forma, e se ainda formos atingidos por emoções como raiva, por exemplo, ainda vamos nos sintonizar com espíritos que não nos querem bem. Quando mantemos a nossa vibração no padrão mais elevado, nós nos sintonizamos com aqueles que nos querem bem. Então, nós sempre na vida, tudo é uma escolha. Então, a gente poderia se perguntar, será então que eu tenho espíritos familiares que velam por mim, que cuidam de mim, que querem o meu bem? Sim. Os livros da série Andréa Luiz, que vai falar sobre
A Vida no Mundo Espiritual, uma série de 13 livros. Num deles, André Luiz vai nos contar que uma avózinha recebeu autorização, porque os bons espíritos têm autorização de um trabalho junto àqueles que amam, de orientar a neta, que estava passando por uma situação muito difícil, de calúnia, ela tinha sido caluniada, traída, enfim. Então ele vai contar que a avó estava junto à neta e trabalhando com ela para sustentá-la na prova. E inclusive, como ela não tinha um acesso, que é a mente conturbada aqui, como ela não tinha acesso por meio da intuição à mente da neta, o que ela pede e é atendida, e é isso que André Luiz nos relata. Ela pede para que durante o sono da neta, essa pudesse ser desdobrada e ela ter um encontro com a neta. E nesse encontro ela vai falar, vai dar conselhos, vai reanimar a neta para que ela possa reagir e lutar. Então existe todo um carinho para conosco. Enfim, é isso que o Dr. Bezerra está querendo nos dizer. Existe todo um cuidado que os espíritos queridos, eles não se cansam de nos orientar rumo ao amor, nos incitando a amar, a ter paciência com as adversidades, a ter otimismo em relação ao futuro, a trabalhar no amor ao próximo, um trabalho santificante, né? E que todas essas coisas, o amor ao próximo, né, com o trabalho, a paciência, o otimismo, são as bases da nossa saúde espiritual. E se tivermos saúde espiritual, será uma consequência à saúde integral, à saúde do corpo também. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai dizer que de nossa parte, ou seja, da parte deles, dos espíritos, um simples gemido de dor ainda fere o coração. Então, sempre quando há um gemido de dor daqueles entes que ainda estão aqui no trabalho, na matéria, os espíritos do bem, eles solicitam a Jesus que permita atender em seu nome, sempre em nome do médico Jesus, os que passam por essa provação. Então, o que podemos tirar disso? Que nunca estamos sozinhos. Sempre nós somos acolhidos por um grupo de amigos que nos querem bem e que estão no plano espiritual, mas para senti-los precisamos vibrar na sintonia deles. E aí ele vai dizer que tudo isso que ele está falando não é para cobrar tributos de gratidão para aqueles espíritos. O que ele diz que ele, Dr. Bezerra de Menezes, né, e sua equipe, prestam uma pequenina assistência. Então não há necessidade de gratidão, não é por isso que ele está dizendo isso, porque ainda eles, esses espíritos que nos auxiliam, se sentem ainda enfermos perante aquele que é a suprema bondade. É o amor supremo das nossas existências, o inesquecível mestre da Galileia, Jesus. Então ele está querendo dizer aqui que essa mensagem não é para exaltar o trabalho destes espíritos protetores, mas sim para exaltar o amor do mestre, o amor de Jesus que nunca nos abandona. Então ele está dizendo isso para demonstrar o quanto que Jesus é o nosso socorro incessante, nosso socorro de toda hora. Então, em momentos de fraqueza, de desespero, de dor, não hesitemos em pensar em Jesus e pedir o socorro de Jesus, porque toda cura que se realiza no planeta Terra é obra e milagre do amor de Jesus por nós. Então, pedi e obtereis. Pedi, mas pedi com a certeza da cura e trabalhe em favor da cura, porque para curar você precisa estar sintonizado com o bem,
e com o belo. Por isso, diz Dr. Bezerra, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade que ele está tendo para conversar conosco, né? Para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma, olha que bondade, né? Nós somos os filhos da alma dele. E aí ele vai nos pedir alguma coisa. Ele vai nos pedir, né? Ele vai fazer apelos para que nós jamais esquecemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades. No campo da saúde e da harmonia íntima. Então é isso que ele está pedindo. Não se esqueça de chamar Jesus. Consulte o médico Jesus. Coloque o evangelho como remédio da sua alma, para que você possa ter saúde no corpo e harmonia na alma. Então aqui vem as recomendações. Se procuramos pela paz, Jesus é a fonte. Se nos encontramos perdidos, Jesus é o caminho. Se nós estivermos aflitos, Jesus é a consolação. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo manhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Então Jesus é o remédio, e é o remédio que está dado para todos. Basta que queiramos tomá-lo. E aí, você quer tomar esse remédio, o remédio do Evangelho, porque Jesus disse, né, que se tomardes desta água, jamais sentirá sede, como no episódio da mulher samaritana. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física o que encontraremos sempre é um espírito enfermo necessitado de amor. Qual é a recomendação aqui desse espírito benemérito da humanidade? Para que, sim, se você estiver com desarmonia física, procure também Jesus. Mas você não precisa procurar Jesus só quando você tiver com uma desarmonia grave. Procure Jesus sempre, porque Ele também é o remédio das nossas almas. Vai curar as nossas velhas feridas. Por quê? Porque a doença física, toda doença física, tem um espírito enfermo por trás daquela doença física. Nunca é só físico. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores. Você quer curar suas dores? Ame, porque o amor cura, balsamiza, suaviza, porque o amor cobre a multidão de pecados. Somente o amor é o remédio, capaz de retirar para longe, com muita coragem, a doença do egoísmo, para longe do seu caminho. Então, quem ama não é egoísta. E o egoísmo, que é a exacerbação do ego, quando eu quero tudo que é de bom só para mim, independentemente do que acontece para os outros. Isso que é egoísmo. Egoísmo é quando eu quero só para mim. Agora, quando eu quero para mim, e o que eu quero para mim não prejudica ninguém, e eu também quero o amor dos outros, isso é muito bom. Aí eu estou no caminho da felicidade. O egoísmo, o caminho do egoísmo vai gerar dores, porque ele vai me dar talvez alegrias muito efêmeras, e o preço que eu vou pagar por essas alegrias efêmeras, que duram pouco, é muito alto. Então aqui é o convite que Dr. Bezerra de Menezes está nos dizendo, que só o amor é o remédio para evitar as dores. Porque egoísmo é uma doença, é uma patologia da alma. Então busque no fundo da sua consciência. Aquilo que você está passando hoje originou-se no quê? Quais são os episódios que você está precisando trabalhar para que você construa a partir de hoje uma vida mais saudável e feliz?
Então encerra a mensagem, Dr. Bezerra, dizendo o seguinte, que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração sintonizado com as frequências do amor. E esse singelo livro é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o médico Jesus. Então esse livro que agora estamos iniciando pode nos ajudar como uma ferramenta. Por quê? Porque nós precisamos consultar o médico Jesus. E esse pode ser o primeiro caminho. Entender nesse livro quais são as recomendações que Jesus faz para nós. E aqui tem uma coisa importante a ser destacada. As bênçãos do Cristo em favor da nossa saúde jorram sempre. Aos borbotões, estamos mergulhados nesse imenso amor de Deus e de Jesus. Só que a questão é, eu estou conseguindo absorver esse amor para mim? Se eu vibro na frequência do amor, eu capto. Se eu vibro na frequência do desamor, ou seja, da falta de amor, eu repilo, é uma repulsão às energias. Então, quando a gente diz para Jesus nos abençoar, para Deus nos abençoar, o que nós devemos pensar? As bênçãos estão aí. Eu só não recebo porque eu me encouraço. É como se eu colocasse uma redoma e não absorvo essas energias. Então está na hora da gente sintonizar as nossas frequências com a frequência do amor. E como é que eu faço isso? Amando. Como é que eu me sintonizo com as bênçãos do amor? Amando. Amar como Jesus amou. Esse é o caminho da felicidade. Aqui tem uma palavra interessante que é a última frase que ele vai nos dizer. Ele diz assim, augurando sinceramente a nossa cura integral. Despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre e assina, Bezerra. E eu queria um destaque, augurando. O que é augurar? Augurar a gente podia pensar de maneira mais rapidamente como desejar, né? Mas não é, é prever, é pressagiar. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se nós aproveitarmos efetivamente as lições que esse livro aqui vem nos trazer, no sentido de aproveitarmos as lições de Jesus e buscar nossa autocura, Dr. Bezerra de Menezes está pressagiando, prevendo a nossa cura integral. Integral no sentido de corpo, mente e espírito. E assim ele se despede. Essa mensagem ela foi recebida pelo autor do livro, que vai escrever os próximos capítulos, José Carlos de Luca, numa reunião íntima de preces do culto do Evangelho no Lar. Então eu espero que tenha sido bom para vocês, que tenha ficado clara essa mensagem, sempre confortadora desse espírito amigo e paternal. Desejo que vocês tenham uma ótima semana e agradeço a oportunidade de estar aqui também fazendo esse processo de consulta com o médico Jesus junto com vocês. Grande beijo!